esta é a apresentação do projeto NetLabX. Na página principal do projeto é possível encontrar as releases. A release está zipada, então preciso fazer o download desse arquivo, salvar no meu equipamento. Após o download, eu vou extrair o arquivo e, abrindo a pasta que foi zipada, eu encontro o arquivo binário do projeto, um arquivo de configuração que serve para criar os elementos básicos da aplicação, e um arquivo de ícones que é necessário para criar o projeto. Então, executando aqui no Linux Mint, eu consigo executar o binário só no clique, então eu posso fazer isso, mas também eu posso executar pelo terminal usando ponto e barra, que ele também vai abrir a aplicação, mas com a vantagem que eu consigo visualizar o log do equipamento. Do equipamento não, da aplicação. Então, no laboratório é possível criar dispositivos. Então, eu vou criando dispositivos e arrastando na minha tela, como eu desejar. Criar servidores e outros equipamentos. E é possível relacionar esses equipamentos visualmente. Esse relacionamento ele não está sendo utilizado na aplicação, somente é para visualizar mesmo. Então, a configuração que eu possuo nesses equipamentos é no botão de configurações, onde eu tenho o nome do equipamento, que eu posso renomeá-lo e salvar. Ele renomeia o equipamento. Outras configurações. Questão de interface gráfica. Essa opção serve para mudar a opção do botão para interface, que vai ser um ícone de monitor. Então vou fazer um teste aqui só para visualizar. Interface gráfica, salvar. Ele altera o botão e altera a informação para interface. Vou desligar. Temos aqui um input para cada tipo de script. Então, os scripts que vão ser rodados no botão ligar, que é o botão verde, o script que vai ser executado no botão de desligar, que é o botão vermelho, o script ao abrir, que é o da interface ou o do console, ele executa os mesmos comandos para o mesmo botão, a única diferença é que muda o ícone, só para visualizar melhor. O script de configuração, que ele roda assim que eu clico em salvar. O script de fechar, que ele roda após eu clicar em fechar o equipamento. E o script extra, que é o botão com a imagem do Python, que é somente um botão extra caso necessário mais alguma funcionalidade. Então, dentro desses scripts, eu insiro comandos do terminal do Linux mesmo. Então, esses comandos vão ser executados e são eles que vão fazer a máquina abrir e fechar e apresentar o resultado esperado no laboratório. Então, para fins de teste, eu vou mostrar que eu coloco comandos do terminal e eu posso visualizar lá no meu console esses comandos sendo executados e a saída deles. Então, vou colocar o comando date e ponto e vírgula, que vai me mostrar a data no terminal. E vou colocar um comando do Docker que eu tenho instalado na minha máquina. Vou colocar docker logs e vou colocar
uma string chamada device ID. Essa string, quando eu utilizo aqui nos scripts, ele substitui pelo nome do dispositivo. Então, no caso aqui, esse device ID, se eu rodar no computador 2, ele vai substituir esse device ID por computador -2, que é uma string formatada justamente para rodar no terminal e para que eu consiga identificar cada equipamento usando os comandos no terminal. Então, eu consigo relacionar a minha interface do laboratório com os comandos que estão sendo executados no terminal para facilitar na hora de visualizar os logs e também de executar as máquinas. Então, docker logs, device ID, vou colocar um ponto e vírgula, que ele separa cada linha por ponto e vírgula aqui na execução, e vou clicar em salvar. Então, eu salvei esse equipamento, e se eu clicar no botão de ligar, eu vou visualizar que lá no console, aqui no console, ele executou os comandos que eu mandei para ele. Então, ele executou o comando date, deu a saída, e executou o comando docker logs, substituindo o device ID por roteador-1, que é o nome desse equipamento internamente. Esse nome é só um identificador mesmo do laboratório. Então aqui em arquivo nós temos as opções de salvar e de abrir arquivos de laboratório. Então, como já criei essa configuração, eu vou aproveitar para criar mais uma opção aqui, um teste, que seria um script que rodaria, e criar mais uma opção aqui, teste 2, só para simular a execução dos comandos. Então, vou salvar, e se eu ir em arquivo, salvar, ele me abre o Explorer aqui para salvar esse laboratório e já me traz aqui o arquivo que vai ser salvo. Então, clicar em salvar. Se eu visualizar lá na pasta do projeto, eu encontro o arquivo que foi criado. Abrindo esse arquivo, é um JSON com as informações necessárias do laboratório, que ele utiliza para salvar e para carregar esse laboratório. Então, se eu vier no laboratório, vou utilizar a opção novo já para limpar a tela e vocês visualizarem como ocorre. Novo, desejo continuar. Então ele limpa todas as informações que estão na tela para que eu possa criar um novo projeto. Mas se eu criar mais equipamentos aqui e ir em abrir, também ele vai acabar deletando esses arquivos para mim carregar o arquivo. Então eu vou em projeto, que ele foi criado anteriormente, e abro ele. Ele me carrega o laboratório que eu estava trabalhando. Então, se eu vier em configuração, visualizando aqui o nome do equipamento roteador testar, que é o que estava salvo, em configurações está aquela configuração que eu deixei setada, e no computador 2 também está aquela configuração que eu deixei setada. Basicamente é isso, a apresentação sobre o laboratório NetLabX.